Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre mais um dos motivos que contribuem para que a violência, a criminalidade no Brasil seja gigantesca, seja desproporcional. Para quem não sabe, o Brasil está entre os primeiros países do mundo no ranking violência. Leia-se aí assassinatos, estupros, roubo seguido de morte, os famosos latrocínios, e assaltos, arrombamentos, tráfico de drogas, preponderância de milicianos em algumas comunidades, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Enfim, isso é um contexto, ainda que resumido, do que é o quadro da violência nesse país. E muito provavelmente, como eu já disse, o Brasil figura entre os países mais violentos do mundo. E isso mesmo comparando com os países que estão em guerra ou vivem permanentemente em guerra, que é o caso do Líbano. Enfim, e também aí alguns países africanos, por que não? A história é que, ou melhor dizendo, o fato é que uma das outras principais causas da grande violência no Brasil, além das que eu já enumerei antes nos vídeos anteriores, é justamente a ausência do Estado. E o que é a ausência do Estado? Começa assim: o Estado permite, e pasmem, muitas vezes por incentivo de políticos que querem angariar votos, políticos obviamente desprovido de valores, de caráter e tudo mais, políticos, pessoas de quinta categoria que incentivam invasão de terras públicas ou privadas para criar ali um curral eleitoral. E é lógico que isso não pode dar certo. Primeiro, hoje houve uma invasão de terras, uma apropriação indébita, digamos assim, uma apropriação indevida do que é alheio, seja público ou privado. E ali aquele indivíduo faz o seu curral eleitoral e, obviamente, o Estado não vai intervir. Quando há reintegração de posse ou o Estado intervém naquele espaço, se é um espaço público que pode ser, sim, destinado ao assentamento de famílias com baixo poder aquisitivo, trabalhadores, gente decente, só que não tem um teto, um lugar para morar, a prefeitura pode até desapropriar aquele terreno e colocar ali toda a infraestrutura necessária e regularizar a posse daqueles terrenos de todas aquelas pessoas que moram naquela comunidade. Eu mesmo já tive a oportunidade, anos atrás, de acompanhar o prefeito da cidade de Londrina numa distribuição, numa comunidade, numa favela lá de Londrina, onde a prefeitura fez a coisa certa. Desapropriou o terreno, que era uma propriedade privada e estava invadida, ou seja, indenizou o antigo proprietário e fez um projeto de regularização da posse daquelas pessoas que lá moravam naquela comunidade. E a partir disso colocou infraestrutura no local, naquele bairro. Essa infraestrutura resume-se obviamente em fornecimento de saneamento básico, rede de água e esgoto, energia e asfalto e assim por diante, paisagismo, que é a arborização das ruas, então, e colocou lá uma escola, um posto de saúde, o mínimo que as pessoas daquela comunidade, que tinha lá cerca de 200 famílias, precisava para ter um mínimo de dignidade. Isso é a presença do Estado acontecendo na hora certa. A Prefeitura de Londrina, nesse caso, fez a coisa certíssima e eu estava junto, presenciei, participei da entrega dos títulos de propriedade daquelas famílias. Isso é muito bonito. Agora, a ausência de Estado é justamente o contrário. Quando há a invasão, não há reintegração de posse, não há desapropriação para
por motivos sociais, e daí o banditismo toma conta, os milicianos e os traficantes tomam conta do pedaço e começam a exigir, cobrar dos moradores daquela comunidade de pessoas decentes e trabalhadoras, começa proteção como se fosse a máfia, começam a vender sinais de internet furtados, CDs e DVDs, isso não existe mais, mas era o que eles faziam alguns anos atrás, fornecimento de gás, transporte, e enfim. Aí a ausência do Estado permite que a criminalidade cresça. É o que acontece no Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Felizmente no Paraná não tem disso, até porque o nível dos políticos daqui é outro. O Rio de Janeiro, para quem não lembra, os últimos 5 governadores estiveram presos e são réus em processos. Pode ser até que a fada madrinha que anulou as condenações de um certo sujeito aí e as provas robustas contra ele, por uma questão de desencargo de consciência, também, aliás, já começou a fazer, a anular também as condenações e as provas contra os ex-governadores do Rio de Janeiro. Mas isso não torna esses caras inocentes e nem anula os crimes que eles cometeram. São gigantescos, são inúmeros, e o valor que eles desviaram, a verba pública que eles desviaram do Estado do Rio e da Prefeitura do Rio é tão grande, tão bilionária. Quem não se lembra da confissão lá do Sérgio Cabral, ex-governador Sérgio Cabral, que ele disse que tinha apego a isso, apego ao dinheiro, ao poder, e era uma doença que ele tinha. É muito provável que alguma fada madrinha absolva ele, embora ele tenha sido condenado a mais de 200 anos de prisão. Mas talvez a fada madrinha vai descobrir que o policial que prendeu ele naquele dia foi trabalhar sem cueca e por isso vai anular as provas, que ele deveria estar de cueca naquele dia. Enfim, é uma possibilidade aí que até essas fadas madrinhas poderiam usar de forma criativa e para não incorrer no mesmo erro que já incorreram antes, que foi problema de CEP, né, que é o Código de Endereçamento Postal. Que o sujeito, embora criminoso e condenado em segunda instância por 2 crimes, foi absolvido porque ele não deveria ter sido condenado num estado nem numa cidade, sim em outra. Enfim, são possibilidades e riscos que nós corremos. Mas isso também vai mudar. Eu também estou empenhado nisso. Tá bom? Um grande abraço a todos. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, sorte, saúde e tchau. Até mais.